Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 grandes motivos pelos quais a sua carteira de renda fixa não ganha do CDI. Lucas, eu seleciono os ativos errados, eu compro no momento errado. Cara, vamos ver o que é que muito provavelmente você deve estar fazendo, que faz com que a sua carteira de renda fixa nunca vá ganhar do CDI. Esses 3 motivos, eles podem andar juntos ou não. Ou seja, você pode estar utilizando um desses 3 somente na sua carteira, como você pode estar usando 2 deles, ou pode estar usando todos juntos. Sua carteira não vai render mais que o CDI se você estiver fazendo pelo menos um desses. E eu vou te falar, logo depois da vinheta, quais são todos esses motivos. Então vamos para os nossos 3 motivos. E o primeiro deles é: você provavelmente gosta de uma carteira de renda fixa mais segura ou gosta de uma carteira de investimentos mais segura no geral e você prefere comprar emissões bancárias. Prefere comprar emissões bancárias e principalmente emissões bancárias de curto prazo. Então, além de pegar taxas mais baixas, além de não ter nenhuma possibilidade de saída com ganho de curva, você muito provavelmente vai ter uma carteira rendendo muito próximo do CDI, comprando somente emissões bancárias, sejam elas pré-fixadas, sejam elas IPCA+, ou as principais pós-fixadas, as percentuais do CDI. Nas emissões bancárias, principalmente nas mais curtas, você vai conseguir um 109, vai conseguir um 110, um 111% do CDI, são coisas desse tipo que você vai conseguir. E cá entre nós, 10% a mais do CDI é muito próximo do CDI, então sim, sua carteira ela está rendendo muito próximo do CDI e não é com emissão bancária, não é com ativos curtos que você vai conseguir extrapolar em muito a rentabilidade desses ativos. Na verdade é que, eu já falei em vídeos anteriores, as emissões bancárias, elas nem podem ser utilizadas para extrapolar a própria taxa contratada. Para isso, você precisa de títulos públicos na sua carteira. Gente, eu fui assessor de investimentos por muito tempo. É muito comum as pessoas, os clientes, os investidores quererem emissões bancárias porque são mais seguras e quererem aquelas emissões bancárias com prazos de investimento mais curtos. Por quê? Porque eu posso precisar do dinheiro, mas, gente, não tem problema nenhum você precisar desse dinheiro, ou achar que você vai precisar desse dinheiro num prazo um pouco mais curto. Só que você precisa ter essas divisões na sua carteira. O que é parcela de multiplicação? Longo prazo, título público, duration alto, ganho de curva. O que é parcela de manutenção? Não tem problema nenhum você buscar emissões bancárias de curto prazo, porque eu vou precisar desse dinheiro daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Não tem problema nenhum, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que se você quer formar um patrimônio, você só compra esses, poxa, só tem parcela de manutenção na sua carteira? Então tá errado. Vamos fazer uma revisão. Você precisa de parcela de multiplicação, você precisa de duration alto, de títulos públicos, de IPCA+, para prazos mais longos. Senão sua carteira, ela nunca vai sair dessa rentabilidade, ela vai ficar estacionada muito próximo do CDI e você não sabe por quê, mas eu estou te falando agora. O segundo motivo é você não ter um viés de longo prazo. E aqui independe de qual tipo de ativo você vai selecionar, qual tipo de emissão você vai selecionar, seja emissão bancária, seja crédito privado ou seja título público. Se você compra todos os 3, se você compra o melhor, que é o título público, somente sua carteira, não adianta nada selecionar a melhor emissão se eu não seleciono prazos mais longos, durations mais altos. Não adianta nada. Então não adianta ficar indo lá no Tesouro comprar o 26, comprar o 27, comprar o 28. Somente esses ativos não adianta. Gente, visão de longo prazo é o que vai fazer a sua carteira render mais, é o que vai te possibilitar ganhar mais com a curva, é o que vai te possibilitar contratar taxas mais altas, é o que vai te possibilitar não mexer nesse dinheiro por um bom tempo. E sim, isso é importante. Depois que eu ouvi uma frase, cara, isso abriu muito
a minha visão, meu horizonte de investimento, e realmente é muito verdade. Gente, patrimônio é igual sabonete. Quanto mais você mexe, mais ele some, mais acaba, mais termina. Então, investimento é para o longo prazo. O longo prazo te possibilita ganhar mais, tanto por não mexer, tanto por contratar taxas mais altas, por ter possibilidade de saída com ganho de curva no mercado secundário. Então, o longo prazo ele é crucial para você ganhar mais com seus investimentos. Tá? Sabe aquele investimento que você está perdendo, você está com medo, você quer sair, o longo prazo não te deixa sair. Que ele vai te dizer, olha, se você sair aqui, você vai estar com uma perda muito alta. Se você sair aqui agora, você vai pagar uma penalidade por estar saindo disso daqui. E a verdade é que nos prazos mais longos, você tem excelentes janelas de saída. E a janela de saída, ela vai aparecer, mas não é no momento que você quer, gente. Coloca isso na cabeça, não é no momento que você quer. Por isso você precisa alongar os prazos de investimento e dizer assim, olha, esse dinheiro é para 10 anos, é para daqui 15, é para daqui 20 anos. Não me importa o que acontecer com ele ao longo do período. E quando surgir uma excelente janela, se você quiser uma estratégia de ganho de curva, você faz a saída. Tá? Mas o longo prazo possibilita isso. Eu já cansei de dar essa dica para cliente, para investidor e dizer assim, muito ansiosos, eu tô perdendo aqui, preciso mexer na minha carteira. E eu falo, cara, faz o seguinte, garante o aplicativo, baixa o aplicativo, faz a compra, depois deleta. Todo mês você faz aportes mensais, baixa o aplicativo, faz as compras, depois deleta o aplicativo. Não fica olhando não. É uma das melhores sugestões que eu posso te dar se você é muito ansioso, se você fica olhando demais seus investimentos. Cara, eu olho a minha carteira de investimentos, nem todo mês eu olho. Porque não é todo mês que eu faço aporte também, mas quando eu faço meus aportes, aí, obviamente, eu tenho que olhar minha carteira porque eu já abri o meu aplicativo, né? Então ele vai mostrar a rentabilidade, vai mostrar como é que tá o retorno e tudo mais. Cara, eu não me importo em como é que tá a minha rentabilidade por agora, tá? Eu fico olhando o Tesouro Direto, isso eu olho sempre. Cara, como é que estão as taxas, né? Pra ver o quê? Se tá num momento bom de saída, se não tá num momento bom de saída, tá? Agora, ficar olhando quanto tá rendendo, meus títulos e tudo mais, cara, esquece. Eu não faço isso. Eu olho meu aplicativo uma vez por mês e olhe lá. Nem sempre eu faço isso. Tá? Então, quer uma excelente dica? Olha para o longo prazo, compra prazos longos, títulos públicos, IPCA+, duration alto, e faz o seguinte, não fica olhando quanto está rendendo, não. Não fica fazendo todos os dias, a gente faz todos os dias conta de quanto é que estão os ativos, cara. Não faz isso. Não é saudável para o seu patrimônio fazer isso. E o terceiro e último motivo que eu vou elencar para vocês aqui nesse vídeo, nesse eu vou me delongar um pouco mais, vou precisar fazer isso, mas vai ser extremamente proveitoso. Vou trazer aqui 2 estudos para vocês, tá bom? Vou trazer um estudo do Markowitz, vou trazer um estudo que eu mesmo fiz aqui, também um estudo de caso, digamos assim, tá? Para mostrar para vocês que a diversificação excessiva da sua carteira de renda fixa vai fazer com que você mitigue somente a rentabilidade da sua carteira. E é por isso que sua carteira muitas vezes está rendendo somente o CDI, muito próximo do CDI, 105, 106, 110. Gente, está rendendo muito próximo do CDI, muito provavelmente você está fazendo isso daqui. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Essa é uma estratégia amplamente difundida no mercado financeiro. Assessoria, consultoria, tá bom? Essas vertentes do mercado financeiro, gestora, é extremamente utilizado no mercado financeiro a estratégia de super diversificação da minha carteira de investimentos. Por quê? Porque a ideia aqui é que seja melhor pecar pelo excesso, né? Porque eu preciso mitigar o risco da minha carteira de investimentos ao máximo. Por que eu preciso mitigar o risco? Porque eu utilizo aqui muitos principalmente créditos privados, e créditos privados eles são muito mais arriscados em termos de crédito, tá? Então, se você utiliza muito crédito privado na sua carteira de investimentos, muito provavelmente você tem vários. Por quê? Porque mesmo que esteja uma taxa excelente, excepcional, sensacional, você não coloca a sua carteira inteira, você não coloca todo o seu dinheiro nesse único tipo de emissão. Você não coloca em um ativo só de crédito privado. Por quê? Porque você está correndo um único risco de crédito. E você nunca vai querer fazer isso, porque se você perde, se a empresa quebra, se ela não tem possibilidade de pagamento, você perde absolutamente
tudo que você colocou. Então a diversificação é muito utilizada no mercado financeiro com esse viés de mitigar o risco. Só que tem limite, gente, tá bom? Tem limite. Você não pode sair diversificando sua carteira, comprar 20, 30, 40, 50, 60 ativos. E sim, existem carteiras dessa maneira. Eu já tive vários clientes, já tive a possibilidade de ver muitas carteiras de investimento na minha vida e eu já vi muita gente com essa quantidade de ativos. E pior, mais do que ter 20, 30 ativos puros, digamos assim, CRAs, CRIs, debêntures, emissões bancárias, tem gente que tem 20, 30 fundos de investimento na carteira. Cara, isso é um mega tiro no pé que você está dando. É simplesmente mitigar a sua rentabilidade. Por quê? Porque o risco diversificável, ele já foi mitigado há muito tempo, tá bom? Vou trazer 2 estudos aqui para mostrar para vocês isso que eu estou falando, para ilustrar, exemplificar isso que eu estou falando para vocês agora. Aqui eu trouxe para vocês um estudo do Markowitz, que é um estudo onde ele mostra a relação entre número de ativos e diversificação, tá? Risco diversificável. Então o que ele faz aqui? Eu preciso introduzir 2 conceitos para você entender isso aqui direitinho. Primeiramente, o risco diversificável é aquele risco que a gente está correndo especificamente de um ativo. Então, o risco da empresa, tá? O risco de crédito, tá bom? Específico de uma empresa. Esse risco, ele é diversificável. Como? Colocando mais ativos. Poxa, se eu tenho uma empresa, estou correndo somente o risco dela, então se eu compro outros ativos, eu vou correndo riscos menores aqui dentro de uma parcela total. Tá? Então, essa parte de diversificação, ela vai trazer um menor risco dessa parcela diversificável. Tem uma outra parcela que a gente vai chamar de risco não diversificável ou risco sistemático. O que é o risco sistemático? É o risco do sistema onde a gente está inserido. Então, se eu estou lá na Bolsa de Valores, o risco sistemático é o risco da Bolsa, o risco do índice, por exemplo, o Ibovespa, tá bom? Aqui na renda fixa, a gente está correndo o risco da renda fixa como um todo, o risco do Brasil, tá? O sistema onde a gente está inserido. Então, tem uma quantidade de ativos que a gente pode comprar na nossa carteira que vai diversificar esse risco. Depois disso, a gente já vai estar correndo somente o risco sistemático, tá bom? O que eu quero fazer aqui com vocês? Uma extrapolação desse estudo que foi feito lá para a renda variável, mas antes disso, vamos olhar como é que foi feito esse estudo. E o Markowitz, ele diz assim, ó, ele mostra uma curva pra gente, tá? E aí ele coloca uma parcela que é diversificável e uma parcela que já é sistemática e não é mais diversificável. O que ele está mostrando nesse gráfico aqui, nessa imagem pra gente? Ele está mostrando que ali entre 10 e 15 ativos a gente consegue fazer uma boa diversificação desse risco diversificável. Markowitz está mostrando para a gente uma faixa onde entre 10 e 15 ativos a gente faz uma boa diversificação desse risco sistemático. Antes dos 10 ativos, a gente tem um risco sistemático muito alto na nossa carteira, tá? Então estamos correndo um alto risco de cada uma das empresas, né? De cada um dos ativos que a gente está selecionando. E depois dos 20 ativos, ali próximo dos 25 ativos, já não faz mais sentido fazer essa diversificação. Por quê? Porque a curva ela fica muito achatada, ou seja, esse risco já não diminui tanto. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Se a gente for trazer isso para a renda fixa, a gente vai dizer que cada risco que a gente corre, a gente vai ser remunerado a uma determinada taxa. Não é isso que a renda fixa nos mostra? Então, o risco sistemático, o risco Brasil, ele é remunerado por uma taxa. Qual taxa é essa? Essa taxa é o CDI, essa taxa é a Selic. Eu quero mostrar para vocês que a partir de 20, 25 ativos que você está comprando na sua carteira, a gente vai estar correndo somente o risco sistemático na renda fixa também. O risco sistemático na renda fixa aqui vai nos remunerar CDI, vai nos remunerar Selic. Então, uma super diversificação da sua carteira de investimentos em renda fixa vai trazer a sua rentabilidade para muito próxima do CDI. Então, você deixa de ter uma diversificação daquele risco diversificável, tá bom? E você passa somente a mitigar a sua rentabilidade da sua carteira de investimentos. Então, uma super diversificação da sua carteira de investimentos em renda fixa vai trazer a sua rentabilidade para muito próxima do CDI. Então, você deixa de ter uma diversificação daquele risco diversificável, tá bom? E você passa somente a
mitigar a sua rentabilidade da sua carteira de investimentos. Então, é por isso que a diversificação na renda fixa não deve ser feita dessa maneira. E outra coisa, Lucas, que risco é que a gente está diversificando aqui se eu estou comprando título público? Olha, se você está comprando título público, você está fazendo correto e você já está correndo esse risco sistemático aqui em termos de crédito, tá? Isso aqui é um estudo para mostrar que muita gente compra muito crédito privado no mercado porque tem taxas mais altas, porque tem isenção de imposto. Cara, o que você está fazendo é enchendo a sua carteira de vários ativos, mitigando completamente o risco diversificável e mitigando completamente a rentabilidade da sua carteira. Tá? Então, se você não corre nenhum risco aqui no crédito privado, você vai ser remunerado a taxa do CDI. Então, o que eu quero mostrar para vocês, carteiras, portfólios excessivamente diversificados rendem o CDI. E para isso eu fiz um estudo e eu quero mostrar esse estudo para vocês aqui já no próximo quadro. Lucas, o que é esse tanto de nomezinho na tela? Olha só, eu peguei 20 das maiores gestoras que a gente tem no país de renda fixa e peguei 20 fundos de investimentos, tá? Por quê? Para mostrar para vocês como é que foi o retorno médio desses fundos de investimento nos últimos 5 anos no Brasil. Lembrando que um fundo de investimento, geralmente o gestor coloca lá dentro 80, 90, 100, às vezes mais de 100 ativos. O que eu quero mostrar é que a super diversificação, na verdade, ela somente mitiga o retorno da sua carteira de investimentos em renda fixa. Então, dá uma olhada aqui comigo nesse estudo e eu peguei casas enormes, as maiores casas de renda fixa que a gente tem no Brasil. Eu peguei a AF Invest, eu peguei a RX, eu peguei a ZQuest, BNP Paribas, Capitânia, Claritas, Daicoval, Icatu, Journey Capital, MAG, Polo, Porto Seguro, Safra, Sparta, Sul América, Valora, Vinci, Western Asset e XP, tá bom? Então esses são gigantes do mercado de renda fixa. Se você tem fundos de investimento em renda fixa, claro, em corretoras abertas, tá? Não corretoras fechadas como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Se você tem fundos de investimento em corretoras abertas, muito provavelmente você tem algum dessas casas aqui. Não necessariamente esse fundo de investimento, mas alguma dessas casas, com certeza, você vai ter. E nesse estudo, o que eu estou mostrando para vocês? Dá uma olhada aqui comigo. Tem um retorno no mês, tá? Tem um retorno no ano, um retorno no mês aqui pouco importa pra gente. Tem um retorno no ano, tá bom? O retorno em 6 meses, tá? E aí ele tem aqui os retornos de 1 ano fechado, o retorno de 2 anos. E eu coloquei ali na última coluna, e é essa que eu quero que vocês olhem, e já eu digo para vocês o porquê, que é um retorno ali em 5 anos, tá? Desde 2009 até 2024. Na verdade, eu queria períodos mais longos. Já falei para vocês que o viés de investimento ele tem que ser mais longo, então as nossas análises precisam ser em tempos mais longos, tá? Além disso, fundos de investimento, eles são ativos extremamente viesados. Lucas, como assim? Da seguinte maneira, se você pegar os últimos 5 anos, aí a metade dos fundos que existem hoje não existiam naquele período, tá? E se a gente pegar nos próximos 5 anos, metade dos fundos também não vão existir. Por quê? Porque os fundos de investimento simplesmente quebram, tá? Fundos de investimento fecham. Então, ao longo dos períodos, a gente vai ficando com fundos de investimento que são muito bons. Então, hoje, se você abrir a plataforma e acertar um fundo que ele vai existir daqui a 10 anos, é muito raro essa possibilidade, tá bom? Então, mais da metade dos fundos de investimento quebram, tem estudos nos Estados Unidos mostrando isso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o retorno desses fundos em 5 anos. Porque 5 anos eu queria períodos mais longos, só que em períodos mais longos, metade desses fundos já não existem. Muitos desses fundos aqui começaram somente há 5 anos atrás, tá bom? E torno a dizer, daqui a 5 anos, metade desses fundos também não vão mais existir nas plataformas. Por quê? Porque eles vão fechar, eles vão quebrar e alguma coisa desse tipo. Gente, pouco importa, tá? Qual vai ser o retorno no ano, qual vai ser o retorno em 2 anos. Eu peguei o retorno no mais longo possível e tem bons fundos sim. Olha só, se a gente pegar ali o Vinci, crédito estruturado, 122% CDI em 5 anos. Que mais? A gente tem ali ó, o Capitânia Premium 45, 113% do CDI, o Claritas, 112% do CDI, o próprio ARX Red, fundaço, né? 120%
do CDI. Então tem fundos que superam o CDI, tem fundos que não superam o CDI. Normal, o que eu quero fazer para vocês é uma média disso e mostrar para vocês o quanto é que rendeu nos últimos 5 anos. E se a gente fizer a média, gente, a média de todos esses fundos, ou seja, se eu monto uma carteira de investimento com percentuais iguais de todos esses fundos, qual é o retorno médio que essa carteira me retorna? Essa carteira me retorna um retorno de 104% do CDI, ou seja, é um retorno muito próximo do CDI. O que você está fazendo super diversificando sua carteira de investimentos em renda fixa é somente mitigando o seu retorno, tá certo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, gente, o que tem dentro dos fundos de investimento? Dentro dos fundos de investimento tem vários ativos que você pode selecionar no mercado e vários ativos que você até nem pode selecionar no mercado, com retorno mais altos, riscos um pouco mais altos também, tá bom? Então os fundos de investimento vão fazer ali cada um a sua estratégia, vão colocar vários ativos dentro das suas carteiras, 80, 90, 100 ativos dentro das suas carteiras de investimento e vão te retornar essa média dos 104%. No ano eu posso acertar um fundo bom, no outro ano eu posso, esse fundo meu retornou pior, ou pode ter retornado bem acima da média. Legal, mas na média, num prazo um pouco mais longo, esse fundo vai retornar muito próximo do CDI. Eu tenho certeza que você não quer isso para sua carteira de investimentos, é por isso que você está até mesmo vendo esse vídeo aqui. Então esses foram os 3 motivos que eu selecionei. Tem mais, Lucas? Tem mais, sim, com certeza eu vou trazer em outros vídeos, mas esses 3, eles são cruciais. Eu já vi várias vezes cometerem esses 3 erros nas carteiras de investimento por aí afora. Então, cara, assiste esse vídeo com carinho, rever, não cometa esses 3 erros. Lembre-se, somente um desses erros pode acabar com a sua rentabilidade da sua carteira de renda fixa. Tente não cometer nenhum desses 3 erros na sua carteira, isso vai alavancar em muito a maneira com que você vê os investimentos em renda fixa, a maneira com que você vê a renda fixa. Então, presta muita atenção em tudo que eu falei aqui, veja outros trechos se for necessário, mas, cara, de coração, não comete esses erros na sua carteira de renda fixa, não. Beleza? Pessoal, tamo junto, eu adorei fazer esse vídeo aqui. Se você gostou de ver, deixa seu like aqui, curte, compartilha o vídeo, manda para aquele seu amigo que está precisando ver, aqueles seus amigos que estão com a carteira rendendo muito próximo do CDI, manda para eles, muito provavelmente eles estão cometendo algum desses riscos que eu falei aqui. Valeu e eu fui!